Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Temos um conjunto, olha, fascinante, de documentos legais de 1888. Parte está datilografada, parte é manuscrita. Uhum. Vieram lá do antigo juízo municipal da cidade do Pará, que hoje, claro, é Pará de Minas, em Minas Gerais. É um auto de depósito, né, que basicamente registra que alguém foi colocado sob guarda judicial. Sim, um termo técnico da época. E nesse caso é sobre um homem chamado Romualdo, que era escravizado. A nossa ideia aqui, assim, desvendar a história do Romualdo. Bem na véspera da abolição, ele foi para a justiça para pedir a liberdade dele. Isso, O argumento era a idade, usando uma lei que já existia. exatamente. E esse processo, ele é uma janela, sabe? Uma janela incrível para as táticas legais que as pessoas escravizadas usavam. Nossa, E também para a gente ver como funcionava a justiça brasileira ali nos momentos finais da escravidão. Vamos ver como o Romualdo montou o caso dele. tudo começa então em 21 de fevereiro de 1888. O Romualdo entra com uma petição. Certo. Ele diz ali que tem 62 anos e que por uma lei de 1885, a tal lei dos sexagenários, ele não deveria mais ser escravo, mas continuava em injusto cativeiro. É o termo que ele usa, né? Injusto cativeiro. Isso, pelos herdeiros da antiga senhora dele, Dona Maria Carolina Álvares da Silva, que já tinha falecido. Aí ele pede para nomear um depositário para ele e um curador. Essas figuras eram importantes, né? Ah, fundamentais. O depositário era para garantir que o Romualdo não ficasse, digamos, sob o controle direto dos herdeiros enquanto o processo rolava. Era uma proteção. Entendi. E o curador, bom, era a voz legal dele. O representante formal perante o juiz. A petição dele se baseia direto na lei número 3270, a lei dos sexagenários. Certo. Essa lei dizia que maiores de 60 anos tinham que ser listados, arrolados e libertados. Mas tinha um detalhe, né? Qual? Eles ainda tinham uma obrigação de prestar serviços por mais 3 anos ou até completarem 65 anos. Era uma liberdade, digamos, condicionada. E ele tinha uma prova forte, parece. Uma certidão de batismo bem antiga. E isso, essa é a chave. Lá da freguesia de Pitangui, a pronúncia é essa mesma, Pitangui, datada de 5 de março de 1826. Bem antiga mesmo. E nela está escrito: batismo de Romualdo, filho natural de Joana Cabocla, escrava de Antônio José de Paiva. Isso bateria certinho, 62 anos em 1888. E aqui está o ponto central da disputa, sabe? É a batalha pela identidade registrada. Essa certidão antiga de 1826 batia de frente com a matrícula oficial de escravos. Ah, tinha outra matrícula. Tinha. Feita lá em Pará de Minas, em 1887, só um ano antes do processo. E nessa matrícula mais nova, o Romualdo aparecia com, pasme, 45 anos. Nossa, que diferença. Pois é. E com filiação desconhecida, ainda registrado como propriedade da Dona Maria Carolina. Então você tem um registro da igreja, antigo, contra um registro do Estado, recente. E esse mais recente talvez feito justamente para manter ele cativo. Qual história ia valer? Que situação. E como é que a justiça da época lidou com isso? Com essa petição ousada e essa contradição nos papéis? Bem, o processo andou, seguiu os trâmites normais, né? Nomearam o Antônio de Almeida Vasconcelos como depositário e o José da Costa Guimarães Sobrinho como curador. Certo. Aí o curador entrou com ação formalmente em 9 de março. Pediu para citar o inventariante dos bens da Dona Maria Carolina, que era o Antônio Álvares da Silva. O herdeiro principal, imagino. Provavelmente. Aí teve intimação, marcaram a audiência, adiaram. Teve um adiamento curioso porque os oficiais de justiça estavam ocupados com outras coisas. Imagino a ansiedade do Romualdo esperando. E a audiência principal, aconteceu? Aconteceu sim, em 22 de março. Chamaram o inventariante, o Antônio Álvares da Silva, mas ele não apareceu. Não foi. Não foi. Foi considerado revel, que é o termo para ausente. Isso significava que ele não ia contestar formalmente o que o Romualdo alegava. Com ele ausente, o peso da decisão caiu todo nas testemunhas. E o que elas disseram? Eram testemunhas de quem? Do Romualdo.
E foram duas testemunhas idosas muito importantes, o João Ferreira de Oliveira, de 77 anos, e o Francisco Esteves Rodrigues, de 71. Uhum. Os dois falaram que conheciam o Romualdo desde criança, lá de Pitangui. Eles contaram a história dele, que ele pertenceu ao Antônio José de Paiva, depois foi herdado pela filha dele, que casou com Antônio Gomes Moreira, e depois foi vendido para o coronel José Luiz Álvares da Silva, lá de Pará de Minas. Eles refizeram o caminho dele. Exatamente. E o mais importante, eles garantiram para o juiz que aquele Romualdo, ali no tribunal, era o mesmo menino que foi batizado lá em Pitangui em 1826. Esses depoimentos, eles são a ponte viva, sabe? Conectando o homem ali presente com aquele registro de batismo de décadas atrás. É a memória oral validando o documento antigo. Contra a matrícula oficial mais recente. Isso. É a história vivida contra a burocracia que talvez estivesse sendo manipulada. Com essas provas todas, a certidão e as testemunhas, o que o tribunal decidiu? Olha, o juiz municipal lá de Pará de Minas achou as provas fortes. Aí ele mandou o caso para o juiz de direito da comarca, que na época ficava em Sete Lagoas. Certo. E aí, em 10 de abril de 1888, o juiz Alexandre José da Costa Valente deu a sentença. Ele julgou a ação procedente, declarou Romualdo liberto. Uma vitória para ele. Que incrível! Sim, uma vitória legal, muito significativa. Ele conseguiu usando as ferramentas da própria lei da época. A sentença libertava ele, mas ainda sujeito aos ônus da lei dos sexagenários. Aquela obrigação de serviço temporário. Exato. Mas era a liberdade formalmente reconhecida pela justiça. Mas a história tem um detalhe final, né? Uma anotação nos autos. Sim, sim. É uma nota curta do escrivão Moisés da Costa Guimarães, datada de 20 de maio de 1888. Pouco mais de um mês depois da sentença. Isso. E a nota diz assim: certifico que com a lei de 13 de maio do corrente ano, declarando extinta a escravidão no Brasil, ficou sem efeito o presente depósito. Nossa. Então, ele ganhou a liberdade individual na justiça. Mas logo depois veio a Lei Áurea e libertou todo mundo. É um desfecho, assim, agridoce, né? E muito simbólico daquele momento. O Romualdo lutou na justiça, conseguiu a liberdade dele em abril, mas aí em 13 de maio, a abolição geral tornou essa conquista individual dele na prática meio que redundante, embora a luta e a vitória legal dele estejam lá, registradas para sempre. Então, o que essa análise toda mostra pra gente? É a agência do Romualdo, né? Ele usando documentos antigos, a memória das testemunhas para navegar um sistema legal complicado e exigir a liberdade que a lei, mesmo limitada, prometia a ele. Precisamente. É um microcosmo do fim da escravidão no Brasil. Mostra essa complexidade das vias legais, a importância enorme da documentação, mas também da memória oral. Uhum. E como os indivíduos lutavam pela sua liberdade enquanto a história corria rápido para uma mudança muito maior. Fica uma reflexão interessante, né? Sem dúvida. Como será que o Romualdo e a comunidade dele perceberam essa liberdade individual, conquistada com luta na justiça, tão pertinho da abolição geral? O que será que significou para ele ter essa vitória pessoal semanas antes da libertação de todos? É verdade. Essa janela de tempo tão curta talvez diga muito sobre os diferentes pesos, os diferentes significados da palavra liberdade naquele momento tão decisivo da nossa história.